A História por Trás do Logo é mais um filme com título horrível no Brasil, que entra em cartaz nesta semana em todo o país, e é mais um filme dirigido por Ben Affleck, com Ben Affleck no elenco e Matt Damon, a duplinha dinâmica, e que fala sobre uma história muito conhecida nos bastidores do basquete e que finalmente ganha as telonas para todo mundo conhecer, para todo mundo saber todos os detalhes. Mas antes da gente falar sobre o filme, já sabe, né? Tem que dar like nesse vídeo, tem que curtir o canal, tem que ativar as notificações, tem que comentar aqui embaixo nesse vídeo, tem que compartilhar com os amigos, tem que fazer todo o trabalho de um canal no YouTube, porque é muito importante que a gente tenha muitos likes, que a gente tenha muitos comentários aqui nesse vídeo, para que a gente possa fazer outros e para que esse canal possa crescer. Você está gostando do canal? Comenta aqui embaixo nesse vídeo, comenta nos outros vídeos também o que você está achando desse meu novo trabalho, ok? Então, voltando ao filme, é a história por trás do logo. Eu achei que fosse um jogo quando eu vi pela primeira vez, mas não, é o logo. É a história de como o Michael Jordan, sim, o jogador de basquete Michael Jordan, foi contratado pela Nike no início da década de 80, quando ele estava ali naquela transição entre o basquete universitário, já tinha sido draftado, que é o termo que se usa quando o jogador é puxado do basquete universitário para a NBA, que é a Liga Profissional de Basquete Norte-Americana. Então o Michael Jordan já havia sido draftado pelo Chicago Bulls, e esse é o momento em que todas as marcas esportivas fazem as propostas de contrato para os jogadores, para fornecer o material esportivo e para que eles sejam garotos propaganda das tais marcas. No caso, estamos falando aqui da Nike, que era, aquele momento, uma marca que não tinha tanto respeito, assim, digamos, no mundo do basquete. A Nike era a terceira ali do share, né, do share de mercado, abaixo da Adidas, que era disparada a principal marca, e da Converse, que era a segunda marca. A Nike era conhecida no mercado como uma marca de tênis de corrida. Inclusive o seu fundador, o Phil Knight, que é interpretado pelo Ben Affleck do filme, ele era um corredor. E a Nike já tinha corredores com medalhistas olímpicos, por exemplo, em seu casting, em seu hall de atletas ali contratados, mas ela tinha uma participação pequena no mercado do basquete, no milionário mercado do basquete. Na verdade, um mercado que estava se tornando milionário a partir daí, dessa época da década de 80. Na década de 80 foi quando houve uma certa virada na NBA, que a NBA virou um grande negócio milionário, bilionário, e expandiu mundialmente. Já havia Magic Johnson, já existia Larry Bird, esses dois já estavam na liga, e aí preparava-se então a chegada do Michael Jordan. Colocando as coisas desse jeito, você já deve estar se perguntando como é possível fazer um filme como esse sem que se caia na armadilha de ser um grande veículo comercial para a empresa, ser uma grande publicidade para a empresa, no caso da Nike. Como é que Ben Affleck e principalmente o roteirista Alex Convery conseguiram sair dessa armadilha? Se é que eles conseguiram sair. A resposta a isso é: conseguiram e não conseguiram. O filme é, sim, um grande veículo comercial da Nike. Não tem como a gente ignorar isso, porque não sei os detalhes, não sei quanto a Nike deu de dinheiro para esse filme, e eu acho que isso nem importa, porque no final das contas, o que importa é o que a gente vê na tela. É claro que você tá o tempo todo, o filme tá o tempo todo falando de uma empresa, né? E falando principalmente como que as outras não são tão boas, como que a Adidas, como que a Converse não são empresas boas, não são empresas que você deveria confiar. Esse é basicamente o mote do filme. E é, de certa forma, o argumento, um dos argumentos que eles usam para convencer o Michael Jordan. Então, sim, você passa o filme todo falando e pensando em Nike, e eu duvido
que você não termine, que você termine o filme sem querer comprar um tênis da Nike. Ou principalmente um Air Jordan, que é o mote do filme no final das contas. Mas, isso não é ruim. Por quê? Se fosse só isso, se o filme fosse só um grande veículo vazio para a Nike, ele sim seria um filme de publicidade, um filme que despertaria pouco interesse. O grande mérito de Air, e isso é o que o torna um bom filme, exatamente o que eu falei no início, é preciso um bom roteiro. E o Alex Convery, o cara que fez o roteiro, conseguiu de forma magistral, eu acho um belíssimo roteiro, a gente pode até conversar se ele já pode ser indicado ao Oscar, já pode ser um favorito ao Oscar, talvez esteja um pouco cedo, né? Mas enfim. Eu acho um belíssimo roteiro e eu acho que ele conseguiu usar humor. Humor é primordial nesse filme. As falas do filme, os diálogos do filme, as situações do filme, né? As situações ali dentro da empresa, as conversas entre os profissionais ali da Nike. E conseguiu transformar uma história de bastidores, né? Eu particularmente gosto muito de histórias de bastidores, principalmente bastidores de basquete, que é um esporte que eu adoro. Então ele conseguiu pegar essa história de bastidores e transformar numa história interessante, numa história instigante. E isso eu acho um puta mérito do roteiro. Mas também não seria só um bom roteiro, senão não seria um bom filme se não tivesse só um bom roteiro. Tem que ter também um bom diretor e a gente sabe que o Ben Affleck é um bom diretor. Às vezes ele erra, vai. Às vezes ele erra, mas o fato é que o Ben Affleck tem aí o quê? 5 filmes, 6 filmes no currículo e quase todos muito bons. E esse Air não é diferente disso. Eu adorei esse filme. Claro que para fãs de basquete como eu, o filme tem uma aura diferente, né? Por quê? Vamos voltar um pouco à história? Eu comecei a contar no início desse vídeo. Então, no final das contas, a Nike entra na disputa pelo Michael Jordan. Como conseguir contratar uma das grandes promessas da NBA, como uma empresa como a Nike, que era tida como essa empresa média, só contratava jogadores médios com valores baixos, e não tinha uma grande estrela ainda para chamar de sua. Como é que eles iam fazer isso? E é aí que entra em cena o Sonny Vaccaro, que é o papel do Matt Damon no filme. O Sonny Vaccaro era a pessoa ali dentro da Nike, dentro da divisão de basquete da Nike, responsável por encontrar os jogadores, os possíveis contratados da empresa. O olheiro era o cara que ia nas universidades e procurava os jogadores e entendia se aquele jogador ia dar futuro. O Sonny Vaccaro, o Michael Jordan já era tido como um jogador de futuro. Mas claro, ninguém sabia, ninguém imaginava que ele iria se tornar o maior jogador de todos os tempos da NBA. Isso é discutível para alguns, mas enfim, até então dá pra gente dizer isso. Mas parece que o Sonny Vaccaro, num determinado momento, assistindo a uns vídeos do Michael Jordan, ele tem um clique. Ele tem esse clique, ele percebe que o Jordan tem algo a mais do que outros bons jogadores que estavam até na lista de possíveis contratações, John Stockton, Charles Barkley, né, jogadores que se tornaram grandes na própria NBA, mas ele percebe que o Jordan tinha um algo a mais. E ele tenta convencer o empresário do Jordan. O empresário do Jordan diz que é o papel que é interpretado otimamente bem pelo Chris Messina. Ele tenta convencer, o cara fala que o Jordan não está interessado. O Jordan ia fechar com a Adidas. Ele pede uma chance, o cara não dá, ele vai direto na família. E aí que a história realmente ganha corpo, a partir do momento desse encontro do Sonny com a Dolores Jordan, que é a mãe do Michael Jordan, interpretada brilhantemente pela Viola Davis. Brilhantemente pela sempre brilhante Viola Davis do filme. Aliás, parênteses, o Michael Jordan só deu o aval dele para esse filme com essa condição, que a Viola Davis interpretasse a mãe dele, e é claro que o Ben Affleck nunca iria negar uma coisa dessa, né? Fecha parênteses. Então, é aí que essa história começa, todo o poder de convencimento. É um filme que fala também sobre valores, né? Sobre valores, o que você enxerga
não só no jogador de basquete, mas o que você enxerga como valor o valor agregado. É um filme sobre marketing, né, gente? Sobre o valor agregado de um jogador de basquete a um calçado, a um objeto, no final das contas. O que uma coisa agrega a outra e como que os dois podem trabalhar juntos. Para quem gosta de marketing esportivo, esse filme é obrigatório. Para quem gosta de marketing, esse filme também é obrigatório. Para quem gosta de histórias de bastidores, também é obrigatório. E para quem gosta de uma história instigante sobre esporte, seguindo aí a grande tradição de bons filmes sobre esporte que os americanos produzem, não só sobre basquete, mas sobre beisebol, futebol americano, acho que vale muito assistir ao Air. Então, continuando a história, no final das contas, a gente sabe o que aconteceu. O Jordan topou assinar com a Nike e criou aquela que seria a grande marca dessa parceria, que é o tênis Air Jordan. E aí a gente tem ali toda a criação do tênis. Eles desenvolvem um tênis diferente, com a cara do Michael Jordan, com o jeito dele, com as cores do Chicago Bulls. Né? O tênis tinha, os primeiros Air Jordan, tinham lá toda aquela predominância de vermelho, só que isso era proibido pela NBA, porque a NBA tinha que ser uma predominância de branco, e eles resolvem pagar multa para o Jordan poder jogar com aquele tênis, né? E aí tem toda a criação do tênis mesmo, tem o designer da Nike que vai criando junto com o Sony, junto com o Rob Strasser, que é o diretor de marketing da Nike, vivido pelo Jason Bateman no filme. Aliás, o elenco é todo muito bom, né? Então, a gente vê isso tudo e eu particularmente fiquei alucinado em ver a criação do Air Jordan, porque você pode até não entender a importância, a dimensão do Air Jordan, mas ele foi sim uma grande revolução no mercado de tênis. E dá para tranquilamente dizer que o mercado de tênis no mundo é antes e depois de Air Jordan. Tanto que o Air Jordan é uma divisão, até hoje, é uma divisão à parte dentro da própria Nike. Né? E o Air Jordan rende, até hoje, para o Michael Jordan, milhões e milhões de dólares por ano. É a principal fonte de renda. Ele ganhou muito mais dinheiro com o Air Jordan do que ganhou com o basquete na vida dele. E isso graças a uma cláusula. Não vou falar sobre isso. Mas isso você vai assistir no filme, porque tá tudo lá, que foi uma coisa também super revolucionária. Então, em suma, é isso. Eu acho que o grande mérito de Air, que o torna um bom filme, é você conseguir transformar uma história que aparentemente você olha assim, como é que isso vai ser transformado num bom filme? Eles conseguiram. Conseguiram transformar e toda a direção do Ben Affleck, com as interpretações super carismáticas de Matt Damon, de Chris Messina, de Viola Davis, de Jason Bateman e do próprio Ben Affleck, que eu às vezes acho um canastrão, mas eu acho que nesse filme ele tá muito bem. Eu acho que isso tudo é o que acaba tornando o Air um grande filme, as interações entre eles, os diálogos. Ah, espera, não posso deixar de falar do Chris Tucker. O Chris Tucker faz o papel do Howard, que é o diretor da divisão de basquete da Nike. E o Chris Tucker é um cara engraçadíssimo e ele torna o papel engraçado todas as interações, todas as vezes que ele aparece no filme. Eu acho que é o grande destaque do elenco do filme. Todas as vezes você ri. Eu vi no cinema, na cabine de cinema, e todo mundo ria na hora que ele aparecia. Então prestem atenção no Chris Tucker. E o Chris Tucker faz o papel do Howard White, que trabalha até hoje na Air Jordan, na divisão Air Jordan dentro da Nike. Então é isso. Acho que eu falei bastante sobre o quanto eu gostei desse filme, quanto eles conseguiram transformar esse filme em um algo mais, mas agora eu queria a sua opinião. Fala pra mim aqui nos comentários, assista a Air, não preste muita atenção no título, tá? O título brasileiro, acho um título horroroso, mas, enfim, assista e depois comente aqui, vem aqui nos comentários e me conte o que você achou, me conte se você é interessado por basquete, não, se o filme fez uma diferença pra você, se você, como não interessado em basquete, conseguiu achar uma graça nele, se ele, porque eu até acredito
que para as pessoas interessadas em basquete vai ter uma graça a mais. Mas enfim, me conte tudo isso aqui e a gente vai conversando sobre esse filme ao longo dos próximos dias, semanas, meses e anos, ok? Então é isso. Esse foi mais um vídeo sobre cinema aqui no canal. E ó, não esqueça de dar like, de comentar, de ativar as notificações, de seguir o canal, para você sempre ser avisado quando eu colocar novos vídeos sobre cinema, sobre música, sobre séries, sobre cultura pop e entretenimento, sobre a vida em geral. Até a próxima!